Olá, o meu nome é Glauco, eu sou o CEO da FixCode, contador e também cientista da computação, e hoje nós iremos falar sobre a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência. O que é o regime de caixa? É um método contábil que reconhece as receitas e despesas quando o dinheiro entra ou sai da entidade. Isso é com base nos pagamentos e nos recebimentos da empresa. Ele é mais utilizado por pequenas e microempresas porque é um sistema mais simples de ser implantado e ele permite um acompanhamento diário, do caixa da empresa. Contudo, esse sistema ele tem também as suas limitações. Ao utilizá-lo, é mais difícil acompanhar e planejar os eventos posteriores. Você não tem uma visão tão completa quanto se tem no regime de competência. E o que é o regime de competência, então? Ele é um método que reconhece as receitas e as despesas no fato gerador, no momento que ela acontece, independente do pagamento ou do recebimento. O método de regime de competência ele é adotado pelas grandes empresas e ele permite uma visão mais clara da performance financeira. Esse método ele é essencial no controle do ativo imobilizado, porque como a depreciação é uma depreciação contábil, não existe saída de caixa efetivamente, ele só é possível, a gente só tem essa visão dentro do regime de competência. Qual que então a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência? Como eu falei, o regime de caixa ele foca na entrada e na saída do dinheiro. Por exemplo, a receita contabilizada quando o pagamento é recebido. Já no regime de competência, ele foca no momento que essa receita ou despesa é gerada, é no fato gerador. Por exemplo, a receita contabilizada quando o serviço é prestado, mesmo que o pagamento tenha sido parcelado, que a empresa vai receber daqui a 30 dias, isso não importa. Para o regime de competência é no momento do fato gerador. Eu gostaria de dar um pequeno exemplo da diferença do regime de caixa e do regime de competência. No regime de caixa, por exemplo, a compra de um computador no valor de R$1.000, ele é parcelado em 4 vezes. Então, no regime de caixa, essa despesa ela vai ser contabilizada em 4 parcelas de 250. Quando efetivamente a gente pagar esses 250 que será registrado na contabilidade. Já no regime de competência é o contrário. No momento que eu adquirir o computador, a gente deve registrar na contabilidade esses R$1.000, mesmo que o pagamento seja efetuado posteriormente. Quando usar então o regime de caixa ou o regime de competência? O regime de caixa ele é uma opção para as micros e pequenas empresas que precisam acompanhar o fluxo de caixa diário, são indicadas para essas empresas menores que não têm tantos controles. Já o regime de competência ele é recomendado para as médias e grandes empresas, por ele oferecer uma visão mais ampla, detalhada da performance financeira ao longo do tempo da entidade. Vale a pena ressaltar, o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele recomenda o uso do regime de competências, isso de acordo com a CPC 000. Quais são as principais vantagens e desvantagens do regime de caixa? A vantagem, como eu já mencionei, é a simplicidade. O regime de caixa é muito mais simples, é muito mais fácil de entender, é mais fácil de contabilizar, porque é feito quando o dinheiro entra ou sai. Uma vantagem também é que você tem uma visão mais rápida, mais simples do fluxo de caixa, então ele facilita também nas decisões pelos gestores. Já as desvantagens do regime de caixa está nesse distanciamento entre a realidade operacional e a verdadeira performance da empresa. E também no impacto do planejamento financeiro, como a gente só vai contabilizar no momento efetivo que entrar ou sair caixa, a gente pode ter problemas de planejar o futuro, de ter uma visão melhor de como está a saúde financeira da empresa. Quais são as principais vantagens e desvantagens do regime de competência? Falando das vantagens, a precisão financeira, ele oferece uma visão mais clara, mais correta das demonstrações financeiras. Ele também facilita o planejamento estratégico, permite um melhor planejamento, maior previsão dos resultados e também, como eu mencionei, na gestão do ativo imobilizado. É importante a gente adotar o regime de competência quando a gente pensa no controle, numa boa gestão do ativo imobilizado, aí usufruindo dos benefícios da depreciação. Já nas desvantagens do regime de competência, a gente tem aí uma maior complexidade, principalmente para quem não é da área. Às vezes é difícil no primeiro momento de entender esse conceito, e tanto a receita quanto a despesa elas devem ser registradas no momento do fato gerador e não na entrada ou na saída do dinheiro. E também uma dificuldade, entre aspas, um pouco maior na gestão do fluxo de caixa.
Eu digo que é entre aspas, porque existem outras demonstrações financeiras, como a demonstração do fluxo de caixa, que vai minimizar esse problema. Só que essa demonstração do fluxo de caixa, ela não é uma demonstração que é amplamente utilizada ainda, infelizmente, né, pelas maiorias das empresas. Então, essas são as principais diferenças entre o regime de caixa e o regime de competência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.